eu vou passar, tudo bem? Voltamos para a aula 2 de macroeconomia. Na aula 1, nós vimos os conceitos mais fundamentais de macroeconomia. Então, o que é macro? A macro estuda... Oi, deixa eu arrumar o cabelo aqui, está tudo certo? Tá certo? A macro estuda os agregados. Então, a macro, na verdade, acaba sendo a expansão da micro. Ah, mas na minha prova só vai cair macro. Preciso estudar micro? Não, porque a nossa macroeconomia de concurso, não é microfundamentada. Agora, sempre reforçando, na sua prova vai cair micro, macro e brasileira. Como é que você estuda? Primeiro micro, depois macro, depois brasileira. É a ordem ajuda na compreensão. E dessa vez, acho que uma coisa que eu não expliquei é que dessa vez cada aula vai ter um conteúdo específico, porque nas outras eu fazia, dava na aula o nome do bloco, e agora não, cada aula vai ter um termozinho para ficar mais fácil, inclusive para você fazer o seu mapa da mina. Fica mais simples, não é verdade? Vamos lá, curso completo de macroeconomia, aula 2. Nós paramos, olhando essa tabela aqui, a macroeconomia e os tipos de mercado. O que é que nós temos? Se você lembrar do fluxo circular da riqueza, fluxo circular da riqueza é uma aula de 30 minutos que vocês veem lá no módulo de microeconomia, então eu não vou ficar me repetindo para a gente ganhar tempo. Mas, eu não sei o que é o fluxo circular da riqueza. Dá uma paradinha aí, eu vou estar aqui esperando por você na volta. Vai lá, volta, mano. Vai lá e dá uma olhadinha no que é o fluxo circular da riqueza, qual é o conceito de fluxo circular da riqueza e volta aqui para entender melhor. Quem já viu micro, vamos andar macro. Lá no fluxo circular da riqueza nós temos 4 agentes econômicos. Quais são? Famílias, empresas, governo e resto do mundo. Então eu tenho 4 agentes econômicos que interagem em 3 mercados. Mercado de bens e serviços, mercado de fatores, mercado de ativos financeiros. Somente recordando, tá? Então, lá nesse mercado, nesses mercados, nós temos que os agentes, eles interagem. E essa interação entre os agentes econômicos acontece nos mercados e determinam algumas variáveis que são muito importantes para a macroeconomia. Então, vejam como a gente agora está namorando mais os 2 cursos, né? Essa parte boa de ter 2 cursos sendo feitos simultaneamente. Eles vão conversar mais dessa vez. Então, quais são as variáveis macroeconômicas que são importantes e que são fundamentadas lá no fluxo circular da riqueza? Vamos ver na lousa. No mercado, nós vamos dividir em 2 grandes partes. Os mercados da parte real da economia, ou seja, quando eu falar em economia, eu tenho 2 tipos de mercados. O mercado... Tá aqui o pincelzinho. Mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, que apenas lembrando, nada mais é do que uma parte, do que um segmento do mercado de fatores. Então, aqui na lousa, mercado de trabalho, vou botar aqui, puxar para cá, ele vai ser nada mais do que uma parte do mercado de fatores da economia. E aí, nesse mercado de bens e serviços, o que é determinado? No mercado de bens e serviços, se determinam 2 variáveis importantes da macroeconomia. O produto ou a renda nacional, o PIB, o tão famoso PIB, que deve sair, a gente está em junho, deve sair em julho, o iníciozinho de agosto, o PIB do segundo trimestre, mas que no primeiro trimestre cresceu pouco, então PIB, essa variável que ela é tão, como é que eu vou dizer, tão, não sei, talvez não é glamurosa, mas é tão economicamente glamurosa, é determinada no mercado de bens e serviços. PIB, que é a variável macroeconômica mais importante de um país. Então, essa é a definição do PIB. É a variável macroeconômica real mais importante, porque mede a capacidade de produção da economia, que, por sua vez, produção está vinculada à raiz, à origem da definição da palavra economia.
Para lembrar o que é economia, vai na aula 2 do curso de microeconomia. Aliás, para essa parte inicial de macro, se assistir às 10 primeiras aulas de micro, vai ser bem aproveitado. E quem já assistiu está começando a fazer uma ligação melhor. No mercado de fatores, especificamente no mercado de trabalho existem duas variáveis macroeconômicas que são muito importantes de serem determinadas. Primeira, variável nível de emprego. Segundo, variável salário monetário, ou salário nominal, o salário que nós recebemos de fato. Na parte monetária da economia, nós temos um grande mercado, que aqui o professor Heber dividiu em dois, e que eu, lá em micro, não dividi. Eu sei dizer, por que você está dividindo por dois, se você viu que não pode ser dividido? Por uma razão simples. É preciso que vocês tenham conhecimento das mais variadas formas de abordagem da economia. Então, Heber colocou mercado financeiro, mercado monetário e títulos, onde se determina a taxa de juros e o estoque de moedas. Estamos meio estressados aqui. E o mercado de divisas, o mercado de moeda internacional, onde se determina a taxa de câmbio. Todas as variáveis que são determinadas são variáveis macroeconomicamente importantes. E aí você vai perguntar, mas por que você colocou separado? Simples. Por que você colocou junto se vai estar colocando separado? Simples, porque no entendimento do Krugman, e aí essa parte vai cair na sua prova, isso não, mas é importante que você entenda. Pelo entendimento do Krugman, que é o livro que eu utilizo para essa parte mais introdutória, o livro Introdução à Economia do Krugman, o Paul Krugman é um colunista muito famoso, economista Nobel, então, pelo livro dele, que é o livro que eu utilizo, muito bom, por sinal, ele coloca todo mundo no mercado só, porque ele entende que o mercado monetário é um grande mercado segmentado em 4 partes. Cada parte atenderia a um agente econômico específico. Então, por exemplo, o mercado de crédito atenderia ao agente econômico famílias, o mercado de capitais atenderia ao agente econômico empresas, o mercado monetário atende ao agente econômico governo e o mercado cambial atende ao agente econômico resto do mundo. Então, nesse caso, o Krugman considera como se fosse um mercado só. No caso do Heber, são 2 mercados. Há uma dificuldade de entendimento? Não. O resultado é exatamente o mesmo. O que diferencia é a proposta que cada pessoa dá. Então, essa é a definição. E o governo? Aqui eu estou vendo várias variáveis macroeconômicas importantes. Produto e renda, nível geral de preços, nível de emprego, salário monetário, taxa de juros, câmbio. Mas sim, e as variáveis, por exemplo, variável gastos do governo, variável impostos, são variáveis macroeconômicas de relevância. Mas será que elas são determinadas em algum mercado? A resposta é não. As variáveis que são de poder do governo, por exemplo, variáveis gastos, variáveis impostos, variáveis emissão de moeda, são chamadas de variáveis exógenas ou variáveis autônomas. Quando eu vi o termo variável exógena ou variável autônoma, o que é que eu preciso lembrar? É que essas variáveis não são determinadas. Tá implicando aqui o coisa, viu? Pelos modelos econômicos. Essas variáveis são determinadas por uma coisa que está fora do modelo. Lembra o que é modelo lá do módulo de introdução. O modelo é um mapa. Então, a gente vai ver a economia e vai utilizar um mapa para que seja possível fazer o caminho, para que a gente possa se guiar. O que é importante é que essas variáveis exógenas ou essas variáveis autônomas não estão no caminho. Eu vou dizer ainda mais, essas variáveis chamadas de variáveis exógenas ou variáveis autônomas
são a origem do caminho, determinam o início da conversa. Então, se o governo vai gastar em X, qual é o caminho? Se o governo tributar em Y, qual é o caminho? Então, essas variáveis que impulsionam para que a gente saiba, para que a gente entre no modelo e saiba caminhar. Então, são as variáveis que dão impulso para a determinação do caminho que deve ser tomado. Então, essa é a explicação, bem grosso modo, de que as variáveis do governo são variáveis exógenas ou variáveis autônomas. É isso que está determinado na louça. E aí vamos ver, com base nessa pequeniníssima introdução, alguns conceitos fundamentais em exercícios. Vamos ver aqui uma prova da ESAF. A macroeconomia trata dos mercados de forma global. O gabarito aqui, o gabarito é certo. Vamos entender por que de forma global. Vejam. Quando se falar que microeconomia a microeconomia estuda as unidades, eu não tenho uma análise global, eu tenho uma análise detalhada. A microeconomia faz uma análise detalhada da economia. Do outro lado, a macroeconomia estuda os agregados. Ou seja, a macroeconomia não vai estudar de forma detalhada o funcionamento dos mercados, mas vai estudar de maneira global, de maneira holística, de maneira generalizada o funcionamento dos mercados. Nunca na especificação e sempre no grande volume. Então, a alternativa ela é verdadeira por isso. Macroeconomia trata de mercados de forma global, não trata dos mercados de forma detalhada. Quem detalha o funcionamento dos mercados, quando faz a análise das estruturas de mercado, em concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio, monopólio, monopsônio, oligopsônio, mercados contestáveis e por aí vai, quem faz isso é a microeconomia. Não cabe à macroeconomia fazer isso. Segundo, a macroeconomia divide a economia em 4 mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado financeiro e o mercado cambial, que é exatamente a divisão que o Weber Carvalho fez naquela tabelinha. Então, é uma forma de divisão, por exemplo, da ESAF. A ESAF comunga daquele quadrinho. Nem todas dividem dessa forma. No mercado de trabalho, são determinadas quais das seguintes variáveis econômicas. Letra A, o salário, o nível de emprego e o salário real. Letra B, o nível de emprego e o salário nominal, monetário ou nominal. Letra C, o nível geral de preços e o salário real. Letra D, o salário real e o salário monetário. Letra E, o nível de emprego e o nível geral de preços. Veja, primeira coisa, o que é salário real? Salário real nada mais é o que for real, só antecipando que a gente vai ver mais na frente. Mas o que é real? Variável real é variável monetária ou nominal, esse negocinho está exercitando nossa paciência, dividido pelo nível de preços. Ora, o nível de preços, nós já vimos, ele é determinado no mercado de bens e serviços. Logo, não é o salário nominal que é determinado no mercado de trabalho, mas apenas, não é o salário real, mas apenas o salário monetário. E como nós já vimos, o nível de emprego. A resposta correta é a letra B. Qual é a questão aqui? Então, o nível geral de preços, nós já sabemos que é determinado no mercado de bens e serviços. Está aqui definido. Salário real e salário monetário, nível de emprego e nível geral de preços. Nível geral de preços, não mercado de bens e serviços. Qual é o problema? É que uma parte do salário real, de fato,
é determinada no mercado de trabalho. Então, fica meio a definição fica meio confusa. Eu tenho um nível de emprego, eu tenho um salário nominal. Eu vou ter, de alguma maneira, um salário real também. Então, a letra A não é de todo errado. Por isso a questão, ela é como verdadeira a letra B, mas caberia recurso aqui porque ela ficou mal formulada com relação à definição de salário real. O salário real pode ser parcialmente definido no mercado de trabalho também. Então, letra B, está aqui um bem grande, cabe recurso. Está aqui definido. E aí, agora que nós já entendemos o que é macroeconomia, agora já entendemos os mercados da macroeconomia, a forma de utilização do governo, nós precisamos dar um primeiro passo. Ok, já sei para que serve a economia. Já sei quais são as variáveis que são importantes na macroeconomia. A minha pergunta é bem simples. Agora que eu já entendi isso, por onde é que o governo começa a mexer na economia? Só lembrando, nós vamos buscar entender a economia no seguinte formato. Como é que o governo pode influenciar a economia? Esse é o nosso norte. Eu já sei como é que a economia funciona. Já sei disso. Minha pergunta é, certo, o governo vai precisar mexer. O governo quer cumprir os objetivos macroeconômicos. Ele quer ter alto nível de emprego, ele quer ter estabilidade de preços, ele quer ter crescimento econômico, ele quer ter desenvolvimento econômico e outro que eu esqueci agora. Vamos voltar lá atrás. E ele quer ter melhor distribuição de renda. O governo quer tudo isso. A pergunta é, mas por onde começar? Quais são as bases que eu tenho para poder tomar a minha decisão? Como é que eu posso fazer política? Então, para fazer isso, esse coisinha está realmente fazendo um exercício de paciência, nós usamos as contas nacionais. O que são essas contas nacionais? Elas mostram um retrato de como está a economia. Ela mostra a fotografia de como está a economia naquele momento. E é com base naqueles indicadores mostrados nas contas nacionais que o governo decide se vai fazer política ou se não vai. Então, essa é a noção. É bem intuitivo, mas é bem importante. Para que servem, então, as contas nacionais? As contas nacionais servem para mostrar o retrato da economia naquele período. É com base nas contas nacionais que o governo vai tomar a decisão. Então, as contas nacionais funcionam para a macroeconomia, assim como balanço patrimonial e DRE funcionam para uma empresa. Com o balanço patrimonial e com a DRE em mãos, eu consigo ver como é que está o funcionamento da minha empresa. Com as contas nacionais, eu consigo ver como é que está o funcionamento da economia. E aí, o governo pode tomar as suas decisões. A tomar a decisão do governo é o que nós vamos ver no próximo, seria o próximo módulo, né? No próximo bloco de conteúdo, quando nós vamos ver macroeconomia de curto prazo. Então, vamos primeiro saber como é que funciona essa foto. Muita gente acha esse conteúdo super chato, principalmente a esmagadora maioria dos alunos de economia, porque não sabe para que funciona. Eu estou explicando, serve para mostrar qual é a foto. Nós vamos ver, vi a foto aqui e eu estou reparando que eu engordei. Então, eu estou aqui, fiquei mais gordinha, preciso reduzir o peso. Estou com vício de postura, preciso esticar a coluna. Então, a foto serve para que eu possa fazer as correções. E vamos dar uns exemplos disso. Exemplo do CAGED, que mede a diferença entre aberturas e fechamentos de empregos em mês a mês. O CAGED de maio de 2014 saiu com a negativa para o estado de Pernambuco. Foram fechadas 10 mil postos de trabalho. Essa informação é importante para mim. Porque agora eu sei como é que está a situação de Pernambuco em maio. Em maio houve uma redução de emprego. O que o governador vai fazer? Vai olhar e vai dizer, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Então, essa seria a importância de se entender as contas nacionais. Uma informação importante do Brasil. Saiu a redução
do emprego da indústria de transformação. Tudo isso é verdade, tá? Não é historinha não, a gente vai trazer muita coisa de atualidade para cá. Então, houve a redução do emprego na indústria de transformação. Isso tem que bater rapidinho lá em Dilma, porque foi uma coisa nacional, e isso influencia por demais em como ela vai conduzir a política econômica. Então, isso é um fator importante. Saiu, como eu disse a vocês, hoje, no dia 27 de junho, a informação sobre o GPM, que não está aqui. Eu montei essa aula, ontem o GPM não tinha saído. Então, sai GPM com deflação para junho. Isso é importante de ser notificado. É conta nacional. Saiu o saldo de transações correntes para maio de 2014, o maior déficit do saldo de transações correntes, que é medido pela bolsa, pelo balanço de pagamentos. Bolsa não. Pelo balanço de pagamentos. Então, informação importante para que eu tome as minhas decisões do que é que eu vou fazer em relação à importação e exportação, por exemplo. Então, as pessoas estão indo, as brasileiras estão indo para fora do país, estão gastando demais. Então, essa informação vem, esse fato econômico, ele vem retratado e numérico nas contas nacionais. É para isso que ela serve. E, então, se eu quero ser um bom macroeconomista, eu preciso ler as contas nacionais, interpretar as contas nacionais para dar subsídios para que as pessoas tomem decisões econômicas, para que os policymakers, né, os fazedores de políticas, possam fazer eu tomar as suas decisões. E aí, como é que eu defino contas nacionais ou contabilidade nacional? Segundo Simons e Cisne, a contabilidade nacional desenvolve-se a partir de 7 conceitos básicos. Produto, nós vamos ver o que é produto. Renda, nós vamos ver o que é renda. Poupança, e aí, logicamente, consumo. Se eu tenho poupança, eu tenho consumo. Investimento, absorção interna, ou absorção e despesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um, né? Acho que faltou consumo aqui, eu acho que engoli o consumo. Produto, renda, poupança, consumo, investimento, absorção e despesa. É isso mesmo. Tá aqui. Faltou consumo. Ao longo das aulas de hoje e da aula que vem, nós vamos explorar cada um desses conceitos. Esse é o ponto básico para entender contabilidade nacional, para entender as contas de um país. E aí, finalmente, qual é o produto de uma economia? Essa definição é a definição mais importante de macroeconomia. É em cima dela que nós vamos trabalhar durante muitos períodos. Produto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Vamos ver informação importante aqui. Todos os bens e serviços finais. Ou seja, todos os bens e serviços que estão disponíveis para consumo. Eu produzo petróleo para exportação. Então, fiz a extração do petróleo e enviei para um país exportador. Aquilo ali é meu produto final? É. Aquilo ali é meu produto final. Ele está pronto para ser exportado. E o petróleo que ficou para fazer gasolina é produto final? Não. O produto final é a gasolina. Ou seja, o governo entra com o petróleo, faz o refino, transforma em gasolina. Gasolina, meu produto final. Então, eu vou contabilizar petróleo, porque ele está pronto para ser exportado, e eu vou contabilizar a gasolina, que está pronta para ser consumida pelos nossos veículos. Que em épocas de trânsito, como o trânsito de Recife, que não sei se vocês viram, foi considerado o trânsito mais complicado do Brasil, não em extensão como em São Paulo e no Rio, mas em complexidade, porque Recife desse tamanho é toda engarrafada, os veículos consomem muito. Então, produzidos em um país, produzidos dentro de um país, em um dado período de tempo, normalmente um ano, mas nós temos no Brasil PIB
trimestral. Outro fato importante que a gente chama de valor de mercado, que eu passei batido. O que é valor de mercado? Eu não vou contabilizar PIB considerando volume. O Brasil produziu, deixa eu pensar, 50 milhões de toneladas de carne. Ou 30 mil toneladas de, sei lá, de soja. Ou 60 milhões de litros de leite. Não, eu não vou contabilizar dessa forma, porque senão ficaria incalculável. Para fazer o cálculo do PIB, eu vou considerar o valor de mercado. E o que é o valor de mercado? Nada mais é do que a quantidade produzida multiplicada pelo preço do produto. Essa é a definição de valor de mercado. Valor de mercado nada mais é do que preço multiplicado pela quantidade. Então, o produto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais, não bens e serviços intermediários, produzidos em um país, mas pode ser produzido em um estado, pode ser produzido em uma região ou em um município também, em um dado período de tempo. Nós vamos analisar no nosso curso, basicamente, PIB nacional, comparando o Brasil com o resto do mundo. Mas pode existir a comparação também entre cidades ou entre estados. Isso é comum ser feito, a mídia gosta muito para, por exemplo, comparar cada um dos nossos estados com um país, para ver o grau de distorção de renda que existe no nosso país, no nosso grande país. Importante, vamos ver aqui. O PIB é uma variável fluxo. O que é uma variável fluxo? A variável fluxo é como a DRE. Eu vou medir, aliás, vamos ver o fluxo, está aqui embaixo. Eu vou medir ao longo de um período de tempo. Então, o PIB em 2014, é o PIB do início de 2014 até o final de 2014. O PIB do primeiro trimestre de 2014, é o PIB do início de 2014 até o PIB de março de 2014, 3 meses. Então, ao longo daquele período, eu tenho o acúmulo daquela variável. É o que a gente chama de variável fluxo. Então, produto anual, o endividamento público em 2013, o gasto público em 2014. Tudo isso é variável fluxo. Por que nós estamos falando de variável fluxo? Porque nós temos a variável estoque, a variável que é medida naquele instante de tempo. Então, por exemplo, agora, o Ibovespa não, né? Mas agora, deixa eu fazer uma análise. O dólar está R$ 2,23. Agora, a variável estoque. Naquele momento. Hoje, o meu nível de reservas internacionais é de tantos bilhões de dólares. Hoje, o meu endividamento público é de X. Naquele instante, é aquele valor. Variável estoque. Ao longo de um período, é variável fluxo. O nosso produto é uma variável fluxo, porque é medida em um dado período de tempo, naquele intervalo de tempo. Logicamente, essa não é a única variável importante, existem outras. A gente tem que cumprir aí a análise das 7. Renda é a nossa próxima variável macroeconômica fundamental. A gente vai falar sobre ela na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá!